Olá, gente, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Peço a todos quem não é inscrito que se inscreva aí, deixe o seu joinha, seu comentário e que compartilhe, é claro, esse vídeo, caso você ache que ele seja um vídeo com bom conteúdo, tá bom? Hoje eu vou aqui responder uma pergunta de inscritos aqui do canal. Aqui o irmão Rafael Silva, ele me fez uma pergunta sobre qual tradução você recomenda para leitura diária e devocional. Eu até lá comentei em um vídeo sobre que eu falei da ARA, da NA, da Almeida Século XXI, da Almeida Contemporânea, da Corrigida, o ACF, né? Foi um vídeo mais antigo aí. E aí eu achei interessante a pergunta, então a gente vai responder aqui. Eu pensei em fazer um vídeo para falar sobre esse assunto. Bom, assim, uma leitura devocional, o que é que eu entendo como uma leitura dessa forma? É uma leitura não tão técnica assim, né? Ou seja, não é aquela leitura onde você vai sentar, vai pesquisar, você quer ver detalhes de um texto, língua original. Bom, não é bem isso. Uma leitura devocional é uma leitura mais rápida, mais simples também, aonde você vai meditar naquela leitura. E aí nessa questão você pode ler em qualquer tradução, desde que você entenda muito bem aquela tradução. Existem traduções de Bíblias que elas têm uma pegada, né, digamos assim, mais simples à leitura, né? Então, essas Bíblias são mais recomendadas principalmente para novos na fé, tá? Principalmente para novos na fé. Mas quem já tem alguns anos aí também, como cristão, como eu, que há muito tempo estou na igreja e tal, eu também vou também utilizar tanto essas traduções mais assim, com as leituras mais simples, né, digamos assim, como também aquelas com as leituras mais arcaicas, que eu gosto também, né, como as Almeidas. Quase todas as Almeidas elas têm essa questão na tradução, né, tem essa pegada de traduzir muito ao pé da letra o texto original. O que vai fazer que muitas vezes essa leitura fique truncada. Você vai se deparar com termos, muitas vezes, que você não vai entender muito bem o que é que quer dizer aquela palavra. Ou não só isso, às vezes a própria leitura do texto ali fica realmente difícil. Em uma tradução como uma NVI, por exemplo, você vai ver a mesma passagem, você vai ver que ela tem uma tradução mais tranquila. Então, por isso que eu digo que essas traduções elas são de melhor ajuda nesses momentos. Então você vai pegar um texto qualquer, uma perícope, né, para poder ser mais preciso, porque é uma leitura devocional. Você não vai ler assim, um livro todo, por exemplo, um livro de Mateus, tipo assim, Evangelho de Mateus. Você não vai ler 2, 3 capítulos. É uma leitura ali de, sei lá, no máximo uma meia hora, 20 minutos, 15 minutos, dependendo assim do seu tempo. Você vai pegar um texto, você vai ler uma perícope, que pode ser ali no caso um capítulo, pode ser 10 versículos, 5 versículos, depende da perícope, que tenha início e fim, né? Aquela história que tenha um início e um fim. Por exemplo, uma parábola. Uma parábola ela pode ser grande, pode ser pequena, mas é uma perícope. Então você pode pegar, ler aquela parábola e fazer dela de uma leitura de uma leitura devocional, é essa parábola. Então você vai meditar naquela parábola, tá? É, qual Bíblia então? Bom, eu sempre assim recomendo Bíblias como a NVI, a NTLH também, ela serve nesse momento, porque apesar dela estar muito próximo
de uma paráfrase, ela não é uma paráfrase, ela é uma tradução mesmo. Só que das traduções, vamos dizer assim, ela é assim a mais livre que tem, né? Tem uma tradução bem diferente das convencionais. Então, mas ela ajuda também nesses momentos de devocional, olha só, de devocional. Talvez até para um estudo de comparação de tradução ela sirva também, mas nesse caso aqui, especificamente para devocional, ela cai também muito bem. A NTLH também, ela serve demais nesses momentos. Por quê? Porque, como eu falei, é uma leitura rápida, é uma leitura onde você não pretende pegar um dicionário bíblico, um comentário bíblico, não, você vai ler apenas o texto bíblico. Sendo assim, você não precisaria nem de uma Bíblia de estudo nesses momentos. Como é que eu faço aqui? Por exemplo, eu tenho uma NAA, né, a Nova Almeida atualizada. Veja, a minha é simples, ela não é aquela Bíblia de estudo, porque eu não comprei aquela Bíblia ainda, porque eu não senti necessidade de tê-la, é claro, pelo preço, muito cara, e pelos reviews que eu vi dela, eu não achei interessante adquirir ela, não. Se um dia o preço dela cair bastante, mas cair bastante mesmo, que eu acho difícil, eu posso até comprar ela um dia, mas hoje não sinto falta dela. Repito, pelos vídeos que eu já vi dela, tá? Quando eu compro uma Bíblia de estudo, eu já tenho visto vários vídeos, vários reviews, e aí eu vejo se, tipo assim, realmente eu preciso ou não desse material. No caso da NA de estudo, não comprei, mas eu tenho a tradução, tá? E essa tradução, veja aqui, ó, ela é bem simples, o texto dela. Então aqui, por exemplo, nesse capítulo 4 de Daniel, capítulo 4, você vê que ela tem aqui, ó, os títulos, né? Você vê que tem os títulos aí, aonde se divide as perícopes. Então, ela é uma Bíblia simples, uma tradução bem bacana. Aqui no Evangelho de Marcos, um bom exemplo, ó, a parábola do semeador. Aqui do lado, você tem a luz. Então, são passagens onde dá para se fazer devocionais. E essa Bíblia cai muito bem nesse momento por causa da tradução, como eu falei, né? Porque é uma Almeida, digamos assim, mais tranquila, e não tem notas, não tem nada, é só o texto bíblico, de fácil compreensão. Então, a primeira tradução que eu vou deixar aqui é a NAA, tá? Uma outra que eu posso também indicar, como eu já até falei aqui, a NVI. Então, eu tenho essa daqui também, que é uma NVI fina. Veja que eu só estou aqui indicando Bíblias pequenas, né? São as Bíblias que eu levo para a igreja, essas aqui, na verdade. A NAA, eu levo essa NVI também, ó, é apenas o texto simples também, tá? Ela tem pouquíssimas notas que são da própria tradução, né? Da própria tradução da NVI, que ela já tem essas notinhas de crítica textual, tá? Então, nada que comprometa um devocional, tá bom? Então, é isso. Então, gosto muito de marcar assim o texto bíblico dessa forma, nos devocionais mesmo, tá? Então, é assim que eu faço. Então, a NVI também indico ela. Tem uma Bíblia aqui, ó, que eu ganhei inclusive do meu pai, essa Bíblia aqui, a Bíblia do Pescador, é uma Bíblia fina também, uma Bíblia pequena da CPAD, né? Eu nem fiz vídeo dela aqui ainda, mas em breve eu vou fazer. Ela é uma Bíblia também, é uma Bíblia Almeida corrigida, uma tradução, assim, das que eu trouxe aqui, talvez seja uma das mais, digamos assim, difíceis, não tão difícil, mas é um pouco mais complicadinha, né? Mas dá para estudar nela também. Aí vai depender, como eu falei aqui no começo, dos seus anos de crente, né? Quanto tempo você tem, no caso, afinidade com o texto bíblico. Então, ela pode também ajudar. Então, ela tem pouquíssimas notas também de rodapé. Então, você vai se concentrar mais no texto bíblico dela, tá? É a Bíblia Almeida Corrigida. Mas também quero indicar aqui uma das únicas Bíblias que eu vou aqui indicar, ou a única Bíblia que eu vou indicar, a Bíblia de estudo, digamos assim, né? Muitos dizem que ela nem é uma Bíblia de estudo porque ela não tem notas
de rodapé. Porém, o fato dela não ter notas é que eu acho mais interessante. O quanto essa Bíblia ela nos ajuda em um devocional. É a Bíblia Thompson, tá? A Bíblia Thompson é a única das Bíblias que eu aqui mostrei que não sai aqui de cima da minha mesa, é essa aqui. E ela é ótima para um devocional. É uma, é uma Bíblia Almeida também, só que a tradução contemporânea. E o texto bíblico dela, como eu falei, não tem notas, porém, elas contêm ali do lado aquelas palavras-chave, né, que são dadas ali de referência. Você vai pegar aquelas palavras e vai procurar ali atrás, no caso, vários versículos que estão ali ligados àquela cadeia temática. Né? Estava aqui caçando a palavra, né? São as cadeias temáticas. Porém, no meu devocional, eu utilizo essas palavrinhas aqui do lado do texto da Thompson. Aí, né, você vê a foto aí, como é que o texto está. Veja que aí do lado tem essas palavrinhas, tem essas palavras aí do lado, ó, é o que vai me dando vários insights para interpretar, para entender aquela passagem que eu estou lendo ali naquele momento, tá? Sem recorrer, é claro, aos recursos lá do final da Bíblia. Nem vou, no caso, ver ali os outros versículos. Por quê? Porque eu estou fazendo uma leitura apenas de uma perícope, para poder entender aquela perícope ali, tá? Então, essas são as Bíblias. E temos também a NVT. A NVT que eu só tenho uma aqui, né? Inclusive foi a última das traduções que eu comprei. E aí eu comprei logo a de estudo, tá? Eu achei a mais bacana. Eu vi vídeos dela também, gostei muito e adquiri. Tem uma tradução também bem bacana, assim como a NVI, tá? Muito boa também para devocional, principalmente. Claro, nosso vídeo aqui é sobre esse tema, mas ela serve também para poder fazer estudos mais aprofundados. Tradução, tá? Não estou falando nem das notas de rodapé, apenas da tradução, tá? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Então diga aí para mim quais são as Bíblias que você usa as traduções nos seus devocionais, tá? Deus abençoe aí a sua vida.